Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, trazendo mais uma palavra do Bálsamo de Gileade. E nessa tarde eu gostaria de meditar com vocês a respeito do tema: você o reconhece tanto quanto o conhece? Eu gostaria de fazer uma leitura que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 48. E esse versículo diz que, vendo Jesus a dificuldade dos seus discípulos em remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, e andando por sobre o mar, queria tomar-lhes a dianteira. Até aqui. Bom, no início desse texto, no início desse versículo, nós vemos que Jesus está sempre atento, reconhecendo as dificuldades que nós temos para remar o barco da nossa vida. Muitas vezes não só para chegar em algum lugar, outras tantas para atracar em algum lugar, outras vezes até para sair do próprio lugar. Jesus, ele está sempre atento, observando as nossas vidas, e ele estava da mesma forma observando os seus discípulos, e a grande dificuldade era atravessar aquela ventania para chegar do outro lado da margem. E Jesus imediatamente quis estar com eles, tomar a dianteira deles, para acalmar o mar, para aquietar o medo e o coração dos seus discípulos. Quantas vezes nós estamos em situações no nosso barquinho da vida em que Jesus se coloca do lado de fora, exercendo o sobrenatural, e nós o chamamos para que venha, Senhor, resolver, venha, Senhor, solucionar, venha, Senhor, participar dessa situação na nossa vida. E ele vem. A questão é, nós temos reconhecido quando Jesus vem? Neste momento, o próprio texto discorre de que os discípulos não o reconheceram, pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar e começaram a ficar aterrorizados, até que Jesus então chama-lhes a atenção para terem bom ânimo, que era ele quem estava ali. Na nossa vida, muitas vezes, talvez nós tenhamos tanto medo das circunstâncias, sejam das decisões ou do que está acontecendo, que não conseguimos reconhecer que Jesus está disposto a entrar no nosso barco e aquietar os ventos para que nós possamos continuar tomando direção, não é? Do destino que nós iríamos traçar. Mas quando nós simplesmente convivemos com Jesus, mas não somos capazes de reconhecer a sua presença, é porque ainda falta em nós intimidade, falta em nós confiança para saber que ele é o mesmo que multiplicou pães, ele é o mesmo que curou enfermos, ele é o mesmo que expulsou demônios, é o mesmo que fez lá atrás, há 2000 anos, é o mesmo que faz e tem feito e fará até aqui. Jesus entra no barco e chama a atenção dos seus discípulos. Não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. Mas ele sai do sobrenatural, de andar por sobre as águas, para entrar no barco dos seus discípulos e acalmar as ondas que estavam e os ventos que estavam ali jogando aquele barco de um lado para o outro. Talvez na nossa vida, na sua vida, circunstâncias estejam acontecendo dessa mesma forma. O seu barco está sendo jogado de um lado para o outro, você pede socorro, chama Jesus para vir para a sua vida, para socorrer a esse possível naufrágio. Jesus está dentro do barco e vocês ainda não estão certos de que realmente aquela solução, aquela voz, aquela direção é do Senhor Jesus. Nós precisamos muito mais do que conhecer a Jesus, nós precisamos aprender a reconhecer a sua presença, a reconhecer a manifestação da tua graça, a reconhecer quando ele está pondo em prática planos que possam não estar no nosso coração, mas é exatamente a solução que nós precisamos para determinadas situações. Eu gostaria de deixar com você essa meditação a respeito do susto que os discípulos tomaram quando Jesus vem,
de uma forma sobrenatural, sim, de uma forma jamais esperada por eles, andando por sobre as águas, mas para entrar no barco da vida deles, para entrar ali e trazer calmaria, trazer ali solução. Jesus em todo tempo está observando a nossa dificuldade em remar, e Ele está pronto em todo tempo para trazer para nós a direção, por causa da sua palavra que pode mudar a direção dos ventos. Basta que a gente saiba reconhecer e não ter medo daquilo que Ele vem para fazer. Porque aquilo que Ele vem para fazer certamente é para trazer uma mudança, uma solução, o socorro presente na hora da angústia. Que você possa ter nessa tarde, então, essa palavra em seu coração. Se você não tem reconhecido suficientemente a presença de Jesus, que você possa buscar na intimidade, conhecer mais e mais a pessoa de Jesus para não confundi-lo. Até porque muitas vezes nós somos tomados por confusões que o nosso próprio coração arma para cada um de nós. Nós somos muitas vezes vítimas do nosso coração. Nós precisamos saber reconhecer a Jesus e entender quando aquilo vem de nós mesmos, quando aquilo vem, na verdade, de uma provisão de Deus, ou até mesmo quando o engano ou pedras de tropeço se colocam no nosso caminho. Precisamos aprender a reconhecer o nosso Jesus. Tenha uma boa tarde, fique com Deus e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir, no Bálsamo de Gileade. Tchau!